Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula, tá, de fundamentos de enfermagem. Vamos iniciar nossa aula falando sobre a classificação de artigos hospitalares. Os artigos utilizados no serviço de saúde são classificados em 3 categorias, conforme o grau de risco de provocar infecções nos clientes. Hoje nós estamos passando por um momento muito tenso, ativo, com relação ao Covid-19, tá? Que na verdade todos os materiais, todos os artigos, na verdade, tem que seguir essa indicação da Anvisa, tá? E nós vamos ver o porquê. Nós temos aí a classificação dos artigos, que são os artigos críticos, semicríticos e não críticos, tá? de uma escala ascendente. Então vamos começar pelos artigos críticos. Conceito: materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis. Tá? Processo: indicação de esterilização. Tá? Precisa se esterilizar todos esses artigos que entram em contato, tá? Que são introduzidos, na verdade, diretamente nos tecidos, ok? Do cliente. Exemplo: instrumentais cirúrgicos, agulhas, catéteres intravasculares e dispositivos a eles conectados, como equipos de soluções e torneirinhas. Então, está relacionado com a questão da infusão de líquidos no cliente, tá bom? Desde o gelco, do scalp, que nós vamos estudar, tá? Que na verdade é feita a punção, tá? Você faz a introdução de um dispositivo no acesso vascular do cliente. Com isso você, na verdade, era na verdade um tecido íntegro, você introduziu uma agulha, tá? E essa agulha era estéril, tá? Tem que se manter essa via estéril para evitar a contaminação no cliente. Toda a técnica ela tem que nortear, na verdade, né, essa holística, essa visão de, tá, manter esse meio, tá, estéril, para você, na verdade, não trazer danos aí, tá, a esse cliente. Então, quando citou aqui o exemplo de dispositivos conectados como o equipo, tá, de soluções e torneirinhas, é porque na verdade existe uma grande probabilidade de contaminação, tá, do profissional contaminar o cliente através dessa técnica, tá, e na verdade esse dispositivo que foi inserido nesse acesso vascular através da punção, tá, ele passa a ser, quando você retira, ele é na verdade um artigo crítico. Por quê? Porque ele penetrou na pele do cliente, ele entrou em contato com os fluidos do cliente corpóreos, tá? Entrou em contato com o sangue do cliente. Então, na verdade, quando você retira esse artigo aí hospitalar, ele está contaminado. Tá? Quando você usa, na verdade, você vai fazer um curativo, você usa pinças, tá? Você vai fazer um curativo de uma ferida infectada. Tá? Então, todo esse material ele está contaminado. Então, é um artigo crítico, tá? Porque ele pode, na verdade, contaminar outros pacientes, tá? Que é chamado de foment, é o objeto que contamina, ok? Então, na verdade, o artigo crítico é aquele que entra em contato com o fluido corpóreo do cliente, tá? E pode, na verdade, propagar essa contaminação aí através de contato. Artigos semicríticos: aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e pele não intacta. Pode se tornar artigo crítico se ocorrer uma lesão acidental durante a realização do procedimento. Processo: a esterilização não é obrigatória, porém desejável. A indicação, no mínimo, de desinfecção de alto nível, que nós vamos ver, tá, mais à frente aí. Exemplo: equipamentos de anestesia e endoscopia. Tá? Então, o endoscópio, vamos dar o exemplo, que é introduzido através da boca, pelo esôfago até o estômago. Né? Então, esses artigos, na verdade, esse material que é introduzido, ele é estéril. Tá? A mucosa está íntegra. Tá bom? Então você pode lesionar essa mucosa na hora de passar esse, exemplo, um catéter, tá? Esse endoscópio aí, para fazer essa endoscopia. Então, na verdade, quando isso, né, ocorre, quando você às vezes tira o material, você vê a presença às vezes, tá, de fluido sanguinolento, tal, por conta de alguma lesão. Então você sabe o que era íntegro passou a não ser por conta dessa lesão. Então houve extravasamento de líquido corpóreo. Tá? Então tornou-se um artigo crítico. Mas na verdade a técnica, tá, feita de maneira correta, tá? A gente tem ideia que na verdade não existe nenhuma lesão, tá bom, de mucosa, não vai ter contato com fluido corpóreo. Então é por isso que é considerado um artigo, tá, semicrítico, porque ele não, na verdade, não oferece essa condição,
de contaminação, mas se houve, na verdade, uma lesão, tá? Houve contato com o fluido, ele passa a ser crítico. Aí nós temos aqui os artigos não críticos, materiais que entram em contato somente com a pele íntegra, tá? E geralmente oferecem baixo risco de contaminação. Na verdade, você está no meio onde a sua pele está íntegra, não oferece condição desse patógeno penetrar, tá? Através dessa lesão, tá? Dessa pele, se não houver lesão, tá bom? Então, por isso, é considerado não crítico. O processo, dependendo do grau de contaminação, podem ser submetidos à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Tá? Exemplo, artigos como comadre, papagaio e termômetro. Tá? Esses utensílios, em tempos passados, eles ficavam, na verdade, tá, expostos nas enfermarias, geralmente no banheiro. Tá? A pessoa usava, pegava a comadre, né, colocava, né, no cliente, tá? A comadre, ele defecava, ele urinava, levava ao banheiro, desprezava as fezes, a urina, lavava essa comadre, tá? E ela permanecia dentro dessa enfermaria. Tá? Aí você começava a pensar, meu Deus do céu, que coisa suja. Tá? Mesmo que você utilizasse um álcool 70, que você esfregasse e tal, mas esse material, na verdade, tá? Não era considerado, tá, material de risco. Tá? Mas hoje, tá? Hoje a comadre, o termômetro, por conta, tá, dessas infecções, eles são esterilizados. Tá bom? Nós estamos falando aqui em artigo não crítico, nós citamos a comadre aí e o patinho, tá bom? Mas na verdade são materiais que passam, na verdade, por um processo de esterilização hoje, tá? Com esse acometimento aí do Covid e outras infecções aí, tá? Mas, na verdade, a ideia do não crítico, tá? Exemplo, o termômetro é não crítico, tá? Porque você vai, na verdade, aqui a ideia daquele termômetro de prisma, né? Aquele termômetro de mercúrio ainda, tá? Hoje não, hoje nós temos os termômetros, né? Termosensíveis aí, tá? Que vão fazer a leitura. Eles não precisam, na verdade, a limpeza é uma limpeza basal, né? Uma limpeza de contato mesmo. Então, não é um artigo crítico, tá? Porque não oferece, tá, perigo de lesionar a mucosa, de ter fluido corpóreo, nada disso, tá bom? Então a limpeza ela é feita, tá, de forma básica. Processamento de artigos hospitalares. Descontaminação. Segundo Rutala, é o processo que visa destruir micro-organismos patogênicos, utilizado em artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando-o consequentemente seguros ao manuseio. Tá? Porque, na verdade, a descontaminação, quando você está dentro de uma unidade hospitalar, tá, você tem ideia do nível de contaminação. Tá? Você pensa que cada cliente, na verdade, ele gera, na verdade, contaminações quando a patologia dele, na verdade, tá, é diagnosticada como infecto contagiosa, tá, ou até mesmo quando ele tem alguma infecção, tá? Até mesmo de pele, tal. Então a gente sabe que isso contamina, tá bom? E a enfermagem, na verdade, ela já foi, na verdade, considerado, tá, o maior fômite, tá? É o objeto que contamina, porque cuidava, tá, do cliente aí do leito A, tá? Ia para o leito B, entendeu? E levava essa contaminação de um para o outro através do contato das mãos, tá? Por muitas vezes não trocava a luva, tá bom? E você acabava criando, na verdade, uma contaminação cruzada aí, tá? Então vamos lá. Pode ser realizado por processo químico, no qual os artigos são imersos em soluções desinfetantes antes de proceder à limpeza. Tá? Por processo mecânico, utilizando-se aí a máquina termodesinfectadora. Eu mandei até, na verdade, a imagem para vocês verem como é essa máquina aí, tá? Como ela funciona. Ou similar, tá? Porque depois de usado o material, tem que passar por uma lavagem inicial, tá bom? Para tirar a sujidade, tá? A macro sujidade, as crostas aí, iniciais aí, tá? Ou por processo físico, indicando-se a imersão do artigo em água fervente durante 30 minutos, método não indicado por Padovese, pois, segundo ele, a impregnação de matéria orgânica, quando aplicado a artigos sujos. Tá? Então, na verdade, ele diz que não adianta você pegar um material, uma pinça,
tá? Que foi usada lá na sala de sutura, onde você passou uma água, fez uma escovação basal, mas não tirou, tá? Não se preocupou, na verdade, em tirar as macrocrostas aí de sangue, de sujidade que está aderida a essa pinça aí, por conta da técnica. Aí o setor que faz, na verdade, a limpeza, a esterilização, ele coloca em solução, tá? Em solução aí, para que seja feita uma limpeza, mas não tira, tá? Não tem o cuidado de fazer uma nova escovação, tá bom? Então ele diz aqui que se colocar em água fervente, tá? Essa vai ajudar bastante, tá? Então essa termodesinfectadora, ela é utilizada, muito utilizada, tá? Só que tem que ser feito o processo, tá? Você acabou de usar, o técnico de enfermagem, ele acabou de usar a caixa, né, a caixa de sutura, de curativo, então ele pega esse material, ele vai fazer uma limpeza, tá? A primeira limpeza, ele vai pegar, ele vai lavar, tá? Tirar todo, na verdade, o resíduo que tem nesse material e vai mandar aí, tá? Para a central de material, tá? Para ser reesterilizado. Aí vai para o expurgo e lá vai ser feito o processo. Nós estamos falando aqui o que acontece nesse expurgo, tá? Quando recebe esse material e passa por todo o processo, tá bom? Não adianta pegar, colocar em uma solução da desinfectadora sem antes tirar a sujidade, as crostas, tá bom? Porque a ideia é que as bactérias, os micro-organismos patogênicos aí estão nessas crostas. O que é descontaminação na enfermagem? A descontaminação se refere às medidas adotadas para assegurar que a manipulação de um instrumento médico seja inócua, ao reduzir a contaminação por micro-organismos patogênicos. A limpeza é um ato de remover a sujidade por meio de fricção e uso de água e sabão ou soluções de detergente. Aí nós temos daí a questão da lavagem das mãos, tá? Nós vamos citar lá na frente. Há várias fórmulas de detergentes disponíveis no mercado, variando do neutro a específicos para lavadoras. Ainda nesta classificação, podemos apontar os enzimáticos, utilizados para a limpeza de artigo por imersão, bastante recomendado atualmente por sua eficácia na limpeza. Tá? São capazes de remover a matéria orgânica da superfície do material em tempo inferior a 15 minutos, em média 3 minutos. Tá? E não danifica os artigos hospitalares, tá? E são atóxicos e biodegradáveis. Então hoje, né, esse objeto, tá, que tem essa eficácia aí com relação à matéria orgânica, tá, que é apontado aí como os enzimáticos, tá, os produtos enzimáticos, eles são bem interessantes, porque a enzima, na verdade, ela vai destruir, ela vai digerir aí, tá, essas substâncias. Então, com isso, aquela crosta que existia, ela vai realmente ser, na verdade, neutralizada por ação enzimática, tá? E a gente observa que o tempo ele é inferior a 15 minutos. Então, assim, a gente ganha bastante tempo, tá? E o importante é que ele não é, tá? Ele não é tóxico e ele é biodegradável, diferente de muitas substâncias, muitas soluções que eram utilizadas no passado, tá? Que na verdade provocavam ação tóxica no cliente, tá bom? Em quem manuseava, tá? E não era biodegradável. Então hoje nós temos esses produtos que são, na verdade, comercializados aí a nível hospitalar, que tem essa eficácia e tá? E esse parâmetro de proteção aí ambiental e não provocar toxidez no cliente. Limpar é procedimento que deve sempre proceder à desinfecção e à esterilização. Quanto mais limpo estiver o material, menor a chance de falhas no processo. A matéria orgânica intimamente aderida ao material, como no caso de crostas de sangue e secreções, atua como escudo de proteção para os micro-organismos, impedindo que o agente desinfetante esterilizante entre em contato com a superfície do artigo, tornando o procedimento ineficaz. É o que nós já havíamos falado. Tá? Quando você vai imergir esse material, né, esse material hospitalar, na solução, ela deve estar limpa, ela não deve ter nenhuma sujidade, nenhuma crosta, porque a crosta vai impedir a penetração, na verdade, tá, o contato dessa área, tá, dessa determinada área, em contato com a substância. Tá? Então não vai haver, na verdade, tá, a desinfecção, tá bom? Por conta da sujidade. Então o profissional, na verdade, quando sai do setor, ele já tem que sair limpo, tá? Limpo, né? Água, tá? Sabão e fricção, tá
bom? O que nós vamos fazer nesse material aí que está na nossa unidade, até ser mandado para a central de materiais. E lá vai passar pelos processos que nós vamos acompanhar agora. Para a realização da descontaminação e limpeza de materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas. Primeiro, os procedimentos só devem ser feitos por profissionais devidamente capacitados em local apropriado, que é o expurgo. Pensa bem, quando vem material de um CTI, onde o cliente estava com uma infecção séria, uma infecção de alta transmissibilidade, então esse material ele tem que ir para um local, mesmo que ele passou por uma lavagem basal simples no setor, tem que ir para um local onde esteja preparado para receber esse material sujo, que ele é considerado material sujo, contaminado ainda. Então nesse setor que vai, na verdade, vai passar por um processo aí de limpeza de fato. Segundo, sempre utilizar sapatos fechados para prevenir a contaminação por respingos. Então quem trabalha nesse setor trabalha com sapatos fechados, sapatos de enfermagem, porque hoje a Anvisa, a normativa da Anvisa fala sobre sapato fechado, sapato que possa ser lavado, não é lavado limpo, com substâncias, e que na verdade não tenha cadarço, porque isso aí na verdade vai contaminar. Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamento de proteção, avental impermeável, luvas de borracha antiderrapante e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial, que nós vamos ver nos EPIs aí da frente aí, ok?